Agora, meus amigos, vamos falar justamente desse Flamengo e Cruzeiro, Emanuel Carneiro e Edu Panzi. Edu, qual a sua expectativa para esse grande jogo de amanhã que a Itatiaia transmite, coladinho na turma do bate-bola? É um jogo de rodada de Campeonato Brasileiro, mas com caráter de decisão, né? De final de campeonato, porque vai dizer muita coisa. Uma vitória do Flamengo, ele abre uma pontuação com jogo a menos que o Cruzeiro, fica mais tranquilo para focar na Copa Libertadores, vai jogar uma semifinal de Libertadores dificílima contra o Racing. E pelo lado do Cruzeiro, ele pode seguir colocando pressão para cima desses adversários, né? Não só do Flamengo, mas como do Palmeiras, que está jogando agora também. O Cruzeiro não deixa essas equipes descansarem, respirarem. O Cruzeiro vai vencendo, eles vencem, o Cruzeiro vence. Eles empatam, o Cruzeiro vence. Eles perdem, o Cruzeiro empata. E tá ali na cola, tá na briga. Hoje a disputa pelo título brasileiro está entre essas três equipes. Então amanhã esse Flamengo e Cruzeiro é um jogo com ares de final, de decisão. E eu acho que é assim que o Cruzeiro tem que encarar. Falamos mais cedo, agora há pouco, não vejo motivo para o Jardim mexer no time. Repetir a base, a formação. Tem um elenco mais robusto, com jogadores com características mais diferentes daquilo que ele tinha no turno, quando venceu o Flamengo aqui em Belo Horizonte. E eu repito, naquela ocasião, o Cruzeiro estava sendo apresentado para a gente, né? Era uma surpresa o Cruzeiro, o desempenho, o Cruzeiro jogando bem. Hoje o Cruzeiro é uma realidade. E é uma realidade para o Flamengo também, você não tenha dúvida. Se a gente está aqui respeitando, preocupado com o que vem pela frente, com a qualidade do elenco do Flamengo, lá no Rio, lá no Flamengo, você não tenha dúvida que há uma preocupação muito grande também, porque sabe que vai ter pela frente uma das três melhores equipes do campeonato, o Cruzeiro, que é um excelente visitante. Então, Cirilo, apesar de ser um campeonato por pontos corridos, amanhã é final, amanhã é decisão. Ô, Emanuel, é uma grande expectativa para esse Flamengo e Cruzeiro. O campeonato de pontos corridos tem as suas decisões também. E essa da rodada 26 é uma dessas decisões. Em breve teremos também um Flamengo e Palmeiras, um Cruzeiro e Palmeiras, muita coisa pela frente ainda. Amanhã é o jogo que define se o Cruzeiro luta pelo título ou não? É muito cedo, na minha opinião. São 4 pontos atuais de diferença. Se acontecer o pior, o Flamengo vencer, a diferença vai para 7 pontos. Mas nós estamos na rodada 26, das 38 do Campeonato Brasileiro. O que falta? Faltam 12 rodadas. 12 vezes 36 pontos. É muita coisa ainda pela frente. E o Campeonato Brasileiro, através dos anos, tem mostrado que, às vezes, ocorrem reações inesperadas do time estar numa situação bem na frente e perder. Todos se lembram aí que o Botafogo chegou a marcar 14 pontos como líder do Campeonato Brasileiro sobre o segundo colocado e perdeu o título. Eu acho que colocar no Cruzeiro uma responsabilidade total de que ou vence ou perdeu o título é muito forte. Não precisa chegar a tanto. Tem que dizer sempre que é um jogo importante, que diminuir a diferença vai fazer diferença também lá na frente. Mas o jogo do Maracanã talvez não assuste tanto, porque o Cruzeiro tem um bom time. E o Flamengo, ele tem qualidade técnica invejável em relação aos outros concorrentes do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem muito jogador. O Flamengo reforçou bem o time. Tem um jogador que, na minha opinião, hoje é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta. Diferente, está jogando de uma forma diferente no Flamengo. 24 participações em gol no Campeonato Brasileiro. E outra coisa, o Maracanã cheio tem um peso também muito forte. Mas o Cruzeiro pode surpreender, fazer uma grande partida. E quando você joga contra um adversário que é considerado favorito, mas muito favorito, como é o Flamengo, está sendo considerado pela imprensa amanhã como provável vencedor, isso talvez facilite o seu adversário.
né? O Cruzeiro pode usar isso como arma de que, lá no vestiário, né, fale lá que já ganharam com antecedência, como é que vai ficar e tal. O Cruzeiro tem uma boa comissão técnica, um técnico muito inteligente e jogadores também experientes. Eu tenho a impressão que vai ser um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro, o jogo de amanhã no Maracanã. E não dá para desprezar o empate também, né, cara? Também não. A gente fala não. Da importância do Cruzeiro vencer, óbvio. Não só o Flamengo, qualquer jogo é importante vencer. Mas um empate no Maracanã, primeiro que você segura o Flamengo, você segue na pressão, segue pressionando. E eu você vai acho fechar o campeonato com 4 pontos conquistados contra o Flamengo. Sem dúvida. E eu acho que o Cruzeiro voltar com um empate do Maracanã, lotado, Flamengo favorito, eu acho que o Cruzeiro voltaria ainda maior, cara. Claro que a vitória não se discute. Mas o empate lá não dá pra desprezar, não. Até porque daqui a pouco tem a semifinal da Libertadores. Fim do mês. E o Flamengo vai ter que focar, o Palmeiras vai ter que focar. Enquanto eles focam e jogam e se desgastam, o Cruzeiro vai estar trabalhando e treinando, pensando apenas no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falei, o Cruzeiro tem uma vantagem camuflada, que é a vantagem de ter, na semana da Libertadores, uma semana de treino, de preparação e de recuperação. Sim. Se manter próximo de Flamengo e Palmeiras, para mim é um passo muito grande para lá no final do campeonato o Cruzeiro, quem sabe, beliscar algo maior. O Cruzeiro do Leonardo Jardim já demonstrou que não dá para desacreditar dele, né, nessa temporada. É um Cruzeiro que já venceu o Flamengo, já venceu o Palmeiras, venceu o Mirassol, venceu o Botafogo, venceu o Bahia. É um Cruzeiro que venceu os grandes jogos da temporada. Amanhã é mais um grande jogo e é um time que se mostrou muito confortável em cenários como esse na temporada, de um adversário que propõe o jogo, que teoricamente é o favorito. É um grande jogo amanhã e o torcedor do Cruzeiro tem que acreditar com toda certeza em mais uma grande atuação.